Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Vamos ler do versículo 18 até o capítulo 9, versículo 1. Perdão, até o 22. Marquei errado. Mateus 8, 18 até o versículo 22. Diz assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua graça, meu Deus. Obrigado pelo privilégio que temos de mais uma vez nesse dia ouvir a tua voz. Pai Santo, nós queremos receber do Senhor a direção. Carecemos de fortalecimento que vem das Escrituras Sagradas. Precisamos, ó Deus, da tua unção e do poder do Espírito Santo. Pai, fala ao teu povo e usa a minha vida para que nós sejamos abençoados por aquilo que o Senhor quer falar ao teu povo. Que não haja nenhum impedimento, ó Deus. Derruba toda e qualquer barreira, toda distração, Pai, que nos impede de receber a boa palavra. Nós rogamos ao Senhor e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Hoje você terá que folhear a Bíblia. Não houve tempo de preparar o PPT, mas você leu comigo aqui a respeito de uma passagem do capítulo 8 de Mateus, uma passagem que vem logo em seguida do Sermão do Monte. E quando eu começo a estudar a respeito das coisas bíblicas, é algo fantástico. Eu não sei se contigo também acontece isso. Quando você começa a ler, você começa a questionar, você começa a se imaginar como era, como seria se você estivesse ali naquela situação. Então eu começo a ler as passagens bíblicas e começo a fazer alguns questionamentos. Algo vem à minha cabeça e eu já há umas 3 semanas eu venho meditando sobre essa passagem, porque algo me incomodou, especialmente nesse versículo 18. Para começar, quando você começa a estudar a Bíblia, se você se aprofundar e quiser saber mais detalhes, eu então comecei a observar a respeito do mar da Galileia. Você várias vezes já leu na Bíblia Jesus dizendo, e pegou um barco e foi para outra margem, e chegou em Cafarnaum, e foi para outro lado, e atravessou o mar, e estava no barco, e assim vai, e assim vem. Aquela região no mar da Galileia, onde havia várias cidades, era uma região em que Jesus, a maior parte do seu ministério, ele exerceu ali. O mar da Galileia, eu até peço aos nossos irmãos ali, primeiro a outra imagem anterior, você, se já teve curiosidade de olhar o mar da Galileia, ele parece uma pera. Olhando com muito boa vontade, até parece o mapa do Brasil, né? Mas, para eles, para nós, é claro que é um lago, não tem como ser um mar, mas, na maior extensão, ele tinha 20 quilômetros, e na outra menor, por volta de 12, 13 quilômetros. Então, Jesus, por diversas vezes, quando eu leio a Bíblia, eu vejo, e você também com certeza já reparou, Jesus foi para outra margem, e foi para o outro lado, e pegou o barco, e foi, e veio. Jesus, por diversas vezes, fez esse trajeto. E nessa região, agora sim a outra imagem, o mar da Galileia, ele, apesar de não ser muito fundo, no máximo 30 metros de profundidade, ele era cercado de montes, né? Ele está no nível do mar mais baixo, 200 e poucos metros abaixo do nível do mar. Ele é de água doce, ele é regado pelo Rio Jordão,
E essa região do Mar da Galileia é uma região de fortes ventos devido a essas montanhas que o cercam. Então era uma região que normalmente era fácil você ser surpreendido com fortes ventos e tempestades também violentas. Então, esses lugares ao redor do Mar da Galileia, Jesus, por diversas vezes, exerceu seu ministério. 18 dos 33 milagres mencionados na Bíblia foram ali nas margens do Mar da Galileia. E Jesus estabeleceu o seu lugar base, o seu quartel-general, em Cafarnaum, uma cidade também aí ao redor, onde Pedro tinha uma casa. Jesus estabeleceu ali o seu quartel-general. Cafarnaum, que significa aldeia de Naum, Cafarnaum. Naum você conhece na sua Bíblia, tem um livro de um profeta, dos profetas menores, o livro de Naum, que significa consolação. Então, Cafarnaum significa aldeia de consolação. Era o quartel-general de Jesus. Ele, então, por diversas vezes esteve ali, e ele considera, a Bíblia considera, como sendo a cidade dele. É tão dele que, no final aí do capítulo, no versículo 9, onde ele cura o gadareno, né, aquele homem que estava aprisionado, e ele rompia as cadeias e se dilacerava. No final, quando os donos de porcos expulsam Jesus, diz ali no versículo 1 do capítulo 9, que Jesus entra num barco e passa novamente para o outro lado. Isso que eu lhe disse, Jesus sempre fazendo, e diz, e foi para a sua própria cidade. Então ele volta para Cafarnaum. Então, quando eu leio a Bíblia, eu fico observando essas coisas, me dá interesse em olhar a geografia, a história, me aprofundar nisso. E a gente, quando começa a estudar, a gente se sente abençoado. Deus começa a te esclarecer algumas coisas, e você começa a observar o contexto em que Jesus estava ali. Já no versículo 5, onde começa o Sermão do Monte, também ali ao redor desse lago, que não era um monte, não era uma montanha muito alta, mas era uma elevação em que Jesus ali de cima falou à multidão e fez então o sermão das bem-aventuranças. Ele antes, lá no final do capítulo 4, ele já havia pregado por toda a Galileia, curado muitos enfermos, curado toda a sorte de doenças e enfermidades. E ele então vai, prega no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7. No capítulo 8, se você ler depois, você vai ver que ele então cura um leproso. O leproso chega diante dele e diz que, se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus diz, sim, quero ser limpo. E ele imediatamente é curado da lepra. Ele cura o criado de um centurião. Ele chega diante de Jesus e diz, olha, o meu criado está doente. E Jesus diz, eu vou lá. Então é um homem que demonstra uma fé tremenda a Jesus, e ele diz, não, eu também sou um homem que outros eu tenho debaixo da minha autoridade. E eu digo, vai a um lugar e eles vão. Eu digo, vem e eles vêm. Mas manda somente uma palavra e ele será curado. Então Jesus, ele diz que em lugar algum ele tinha encontrado um homem com tanta fé como esse centurião. Também é o capítulo em que Jesus cura a sogra de Pedro. No final ele já diz muitas outras curas. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. E ele então vem desde o capítulo 5 desse evangelho, mostrando um ministério intenso de Jesus. Um homem que eu fico imaginando a personalidade dele. Jesus, ele, embora fosse manso, amável, se compadecia das pessoas, ele se condoía, não é? Era um homem incansável, mas também firme. Era um homem que era determinado, ele sabia do seu objetivo, da sua missão.
E ele era, de fato, uma personalidade curiosa. Eu creio que seria um desafio acompanhar Jesus. Às vezes a gente fica imaginando como é difícil acompanhar certas pessoas. Hoje mesmo pela manhã, na bronca, que talvez você tenha escapado, o pastor Maurício mencionou que na Bíblia há um versículo que uma carroça não pode ser puxada por um boi e um jumento, porque eles têm força diferente. E o próprio Senhor disse, ou você está comigo ou você está contra mim. Se você não comigo ajunta, você está espalhando. Então Jesus, ele exigia das pessoas. Nós hoje dizemos que queremos seguir e servir a Jesus. Mas você volta para aquela época e se coloca no lugar dessas pessoas que andavam junto de Jesus e imagina o desafio que não deveria ser acompanhá-lo. Porque eu disse, era um homem incansável, era um homem determinado, era um homem que você estava aqui e ele ia para o outro lado. E detalhe, irmãos, tudo a pé. A maior parte das jornadas a pé. Eu recentemente assisti um filme, não sei se você já leu o livro, a respeito de Steve Jobs, o homem que fundou a Apple. E quando eu vi ali aquele filme, eu pensei assim, nossa, que homem difícil de lidar com ele. Um homem também obstinado, determinado, muito trabalhador, e poucas pessoas conseguiam acompanhá-lo. Mas Steve Jobs não era Jesus, era um homem brilhante, mas não era Jesus. Mas eu imagino que acompanhar Jesus, seguir o ritmo dele, era muito mais difícil do que acompanhar o do Steve Jobs. Então, eu imagino que para mim seria um desafio seguir Jesus todos os dias na sua caminhada, na sua determinação, não é? Às vezes a gente pensa assim, nossa, como seria bom se eu estivesse lá. Meu irmão, eu tenho certeza que para você não seria fácil. Você não está acostumado a esse tipo de intensidade. Jesus, no pouco tempo que tinha de ministério, ele fez muita coisa. Acabei de relatar para você aqui uma parte do que ele fez. Então, era um desafio acompanhar Jesus. Recentemente, o pastor Maurício, numa das suas viagens, ele me relatou o itinerário que ele gostava de fazer. Tem gente que quando viaja gosta de andar, né? Tem gente que gosta de conhecer 20 cidades em 2 dias. Eu não gosto disso. Então ele me disse que no prazo de tempo que ele ia fazer, ele ia em tal cidade, ia para aqui, ia para ali, ia para lá. Não, vamos fazer tudo a pé. Não, pastor, eu prefiro ir para 2 ou 3 cidades, ficar ali uma semana, 2 dias numa, descansar um pouco, dormir, conhecer. Ele virou para mim e falou assim, eu vou ver se lá tem um asilo para você. Eu não conseguiria acompanhar o ritmo que o pastor Maurício tem para viajar, de andar para aqui. Eu não sou assim. Eu sou mais devagar, eu sou mais preguiçoso, eu assumo. Eu gosto mais de descansar. Então imagina acompanhar o ritmo de Jesus. Imagina se você conseguiria andar no ritmo dele. E Jesus era exigente, obstinado, embora amável, mas ele era firme, ele cobrava, ele dava bronca, não é? Então eu imagino o quão curioso seria acompanhar Jesus nessa sua caminhada. E homens tiveram esse privilégio. Mas nós vemos aqui no versículo 18, que nesse momento Jesus olha à sua volta e diz assim no 18, vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Jesus então vem com uma multidão atrás dele, muitas pessoas querendo segui-lo, andar com ele. E eu imagino, na minha Bíblia aqui, tem um título, né, para esse texto, diz assim, Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Jesus então, no versículo 18, vê muita gente ao seu redor e ordena que passem para outra margem. Esse versículo ficou me incomodando e eu fiquei pensando assim, por que Jesus toma esse tipo de atitude? Olha ao seu redor, vê muita gente e diz assim, vamos para o outro lado, vamos embora.
Eu imagino alguns assim, meu Deus do céu, mas esse cara não sossega. Será que não dá para a gente arrumar aqui uma árvore para a gente descansar? Vamos descansar um pouco, vamos parar aqui um bocado. Ele, não, vamos para outra margem, vamos embora. Mas o porquê? Por que ele faz isso? Olha ao seu redor e diz, literalmente, que há muita gente ao seu redor. Então, hoje, pela manhã, quando eu ouvi o pastor Maurício falar a respeito da necessidade que temos de acompanhar, né, o versículo do boi e do jumento, não podem os dois ter uma força, os dois têm que ter a mesma força para que o carro ande em linha reta e não fique dando voltas. Eu imagino que Jesus também pensava isso de vez em quando. Eu creio que ele de vez em quando olhava para as pessoas ao redor e dizia assim, está na hora de eu fazer um processo seletivo. Está na hora de eu fazer uma dinâmica de grupo. Você já participou disso? Já participou de um processo de emprego? Quem está procurando emprego e é chamado para uma entrevista, de vez em quando, tem que participar de dinâmicas de grupo. Eu, antigamente, não acreditava nisso, achava isso uma bobagem. E hoje eu entendo que é realidade. As empresas hoje buscam pessoas com determinadas características, com competências e atitudes, que querem que essa pessoa permaneça no seu quadro, que sirvam por os propósitos, os planos da empresa. E eu creio que Jesus também, de certa maneira, olhava para aquele monte de gente e pensava assim, eu tenho um plano. O plano é buscar e salvar o perdido. E eu tenho propósito para as pessoas, que é servir comigo nesse plano. Mas tem muita gente aqui, eu acho que nem todo mundo, ele já sabia, é lógico, Jesus não faz isso para provar para ele mesmo, mas faz para provar para aqueles que estavam querendo segui-lo e para nós que estamos querendo segui-lo, o pré-requisito e o que ele quer nessa seleção. Então Jesus, ele vira para eles e diz assim, vamos para outra margem. Vamos lá fazer uma dinâmica de grupo, vamos fazer um vestibular. Só quem faz vestibular e concurso sabe, né, o quão sofrido é. Vamos fazer então uma seleção, porque tem muita gente ao meu redor. Quando eu abri o culto, eu disse, Jesus não está preocupado com quantidade, mas ele quer qualidade. Então ele põe à prova os que querem segui-lo, e ele hoje continua colocando à prova os que querem segui-lo. Essa prova e esse pré-requisito continua valendo para nós hoje. Então, olhando essa passagem, eu acho que nós temos que meditar, também baseado no que ouvimos pela manhã, no que nós queremos e se nós servimos para acompanhar Jesus, se nós podemos acompanhar o seu ritmo e o que é preciso para acompanhar Jesus. Uma meditação para mim e para você a respeito desse processo seletivo. O primeiro, Jesus já diz no versículo 19, então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Primeiro, Jesus exige de todos nós abnegação, ou seja, abrir mão e deixar de lado todas as suas aspirações, todas as suas posições, não é? Como nós falamos aqui no início, humilhar-nos diante de Deus. Jesus requer isso como um pré-requisito para todos nós. E talvez ali naquele momento não houvesse pessoas assim. Então, quem chega logo de cara para Jesus é um escriba, um homem que tinha uma posição de destaque na sociedade. O escriba era um homem extremamente importante naquela época, porque a escrita não era dominada por todos. Um homem que soubesse ler e escrever, ele normalmente ocupava uma posição de ministro, um status de ministro, porque ele tinha que estar muito próximo do rei. Ele sabia lidar com números, escrever e ler, então ele servia para redigir as leis, ele servia como tesoureiro, porque ele sabia contar os números e escrevê-los,
Ele então, sabendo ler, ele lia e interpretava e ensinava. Ele era um mestre, ele ensinava também, porque a escrita não era dominada por todos. Então era um homem que naturalmente tinha um destaque na sociedade. E olha quem chega primeiro para Jesus e diz: vou contigo. É aquela história, né? Conta comigo. Olha, está precisando, conta comigo para o que precisar. Normalmente é o primeiro que vai correr quando você precisar. Mas ele chega para Jesus e diz: mestre, irei contigo aonde quer que fores. Que palavra bonita, né? Era um homem que tinha uma posição na sociedade. Veja o que diz 1 aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 20. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. O 19 também. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então olha quem chega e se oferece de cara para Jesus. Um escriba. Um homem que tinha uma posição de destaque na sociedade, e diz a Jesus que vai com ele aonde quer que ele vá. Um homem que era considerado um conhecedor da lei, um homem que sabia ler, ele interpretava a lei, e assim como ele interpretava, ele ensinava. Hoje nós temos liberdade para ler. A escrita e a leitura são de livre acesso a muitos, a quase todos, né? Há alguns ainda que não sabem ler e escrever, mas está acessível a muita gente. Nós então podemos ler e interpretar nós mesmos o que está escrito. Mas naquela época, você só poderia receber do escriba o que ele interpretava. Então era um homem que se achava conhecedor da lei. E ele até, por certa vez, um escriba, questionou Jesus, aí mesmo em Mateus, um pouco adiante, no capítulo 15, versículo 1 e 2. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Então os escribas, eles se consideravam conhecedores da lei, e eles, por sua interpretação, ainda adicionavam coisas como a tradição dos anciãos. Então eles questionam Jesus: por que vocês não estão cumprindo o que diz a tradição e a lei? Então eles eram considerados conhecedores. Foi um dos grupos que Jesus mais confrontou e mais atacou. Esse grupo que se achava e se considerava importante, eles e os fariseus, foram os que Jesus mais atacou naquela época. Aí mesmo em Mateus, no capítulo 23 agora, do versículo 13 ao 15. Mateus 23, do 13 ao 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Então Jesus repreende escribas e fariseus e diz a ele coisas severas. Esses que se achavam tão importantes, que Jesus tanto criticou, que Jesus foi questionado por eles. Esse é quem chega de cara para Jesus e diz: vou contigo aonde quer que fores. E isso é algo que nós temos que observar, irmãos. Porque Jesus se vira para ele, no versículo 20, depois de tudo isso,
Quando ele chega para Jesus, imediatamente vem à cabeça de Jesus tudo isso que nós vimos aqui, muito mais. E Jesus vira para ele e diz assim: mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus então diz para esse homem? Quais os significados dessas palavras de Jesus? Primeiro, Jesus fala sobre a raposa. A raposa é um animal muito inteligente, muito esperta. É um animal que faz a sua própria toca, o seu covil, a sua própria toca, seu esconderijo, onde ela se acha segura. E assim também eram os escribas e os fariseus. Homens que criaram o seu próprio esconderijo, criaram diante deles, ao redor deles, um instrumento em que eles se consideravam inatingíveis e inabaláveis. E dali, na sua toca, no seu esconderijo, eles observavam os outros. O que Deus está dizendo para nós, e o que Jesus quis nos mostrar, é que muitos de nós, que também desejamos seguir Jesus, nós também podemos ter as mesmas atitudes do que esse escriba naquele momento, do que esses homens que chegaram para Jesus. Porque Jesus não tem o menor interesse em pessoas que o sigam e que estejam na sua toca, no seu esconderijo, onde se acham seguros, onde estão ali aconchegantes, né? No seu morninho, na sua segurança. E estar na toca é muito bom, porque da toca eu observo tudo o que está se passando. Na toca ninguém me descobre. Na toca ninguém sabe como é. Dentro do meu mundinho, dentro do meu esconderijo, onde ninguém pode ver, só Jesus tinha essa capacidade, tanto que disse a eles que por dentro eles eram sepulcros caiados, mas de dentro da minha tocazinha eu fico observando os outros, e eu posso falar dos outros, e falar dos outros é uma maravilha, irmãos, porque eu não me revelo. Quando eu falo de você, eu aponto os seus problemas, os seus erros e os seus defeitos, eu me escondo. Ninguém está me vendo. Só expomos os outros. Falar dos outros, sob esse aspecto, é muito confortável. Então, na nossa toca, nós atacamos, nós nos escondemos, nós não nos revelamos, nós ficamos ali no nosso mundinho como eram os escribas. Eles eram incapazes de fazer e praticar os mandamentos que eles mandavam os outros fazerem. Mas Jesus não quer pessoas intocadas. Jesus não quer pessoas de tocaia, prontas para atacar alguém. Jesus não está interessado, quando ele diz a ele que as raposas têm seus covis. O covil, ou a toca, é um lugar onde as pessoas não se revelam, onde as pessoas não têm que se mostrar, não têm que aparecer. É confortável a toca, e eu ali me acho seguro. Jesus então está dizendo para esse homem que ele não tem covil. Para andar com Jesus, tem que se expor, tem que mostrar a sua vida, tem que mostrar para todos o que tem lá dentro da sua toca. E que só Jesus sabe quanta imundície tem lá dentro, quanta vergonha tem lá dentro. Porque lá é muito mais fácil olhar o que está ao redor. A raposa, ela é territorial, ela ataca e fica observando os que se aproximam e podem ameaçá-la. A raposa, se você estiver no seu território que ela delimitou, ela não vai permitir que você permaneça. E a raposa é bonitinha. Você já viu uma raposa? Uma foto de uma, parece um cachorrinho, linda, tem várias espécies, com uma orelhinha pontiaguda, um rabinho peludo. Linda raposa, dá mole para ela. A raposa ataca, e os escribas tinham o mesmo comportamento. Eles delimitaram o território deles e disseram: aqui ninguém entra, esse território é meu, aqui quem manda sou eu. E incomodaram Jesus, porque, aliás, Jesus
os incomodou, porque Jesus invadiu o território deles e expôs o que havia dentro dos seus covis, expôs a podridão deles. Então Jesus diz para eles assim: não há território em que eu não possa entrar. Não há território em que você queira delimitar e que ninguém pode entrar. Não venha, não se meta na minha vida. Aqui não, aqui ninguém mexe, porque eu sou uma raposinha. Jesus não quer esse tipo de seguidor. Jesus quer aqueles que abrem as suas fronteiras e que deixam as pessoas se aproximarem e que elas saiam desse seu territóriozinho limitado e vão além. É por isso que Jesus vira e mexe e diz: vamos para outra margem, vamos embora, vem comigo. Ah, mas aqui está mais tranquilo, Jesus, aqui, poxa, é minha área, a minha área vigiada, eu agora tenho câmeras, eu olho, fico aqui na minha toquinha, só olhando, coloco sensores, ali quando o cara pisar, toca o alarme e eu já sei, já me preparo para atacar o cara. Vamos ficar aqui, Jesus? Não, você não é o tipo de cara que pode andar comigo. Eu não tenho covil, eu não tenho território. Elas atacam rapidamente para matar as suas presas. Uma raposa, ela fica observando e no momento certo ela dá o bote e ataca para matar a sua vítima. Assim eram os escribas. E assim também são alguns dos que pretendem seguir Jesus. Observando os potenciais vítimas, observando as fraquezas, os erros. Recentemente o pastor pregou sobre Gálatas 6, que nós devemos pegar as cargas uns dos outros, né? Se algum de nós cair numa tentação, nós, com a sabedoria do Espírito Santo, devemos ajudar essa pessoa no amor, não é? Na direção do Espírito Santo. E nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Mas a raposa, ela não faz isso. Quando a pessoa cai, ela é a primeira a pular em cima. É o momento. Ela está caída, está enferma, está doente, está frágil, vulnerável. É agora. É aqui, é o momento. Está vendo lá? Olha, é assim, olha como ele é. Olha só como ele errou, olha só como ele caiu. É muito mais cômodo do meu covil mostrar o seu erro. Eu te derrubo, eu te mato, eu pulo no seu cangote, na sua jugular e mato você. Mas Jesus, ele não veio para pisar a cana quebrada. E não veio para apagar a torcida que fumega. Jesus diz para ele: olha, raposa comigo não. Não tem como andar comigo, porque eu não estou aqui para julgar o mundo. Jesus, diversas vezes, foi criticado por eles, porque comia com os pecadores. Não pode. Jesus está comendo com essa laia, com essa gente imunda, com esses pecadores. Não pode. Lógico, da minha toquinha é fácil mostrar o erro do outro, porque eu ali estou protegido, eu não me exponho e ninguém está me vendo. Eu tenho uma aparência de santidade por fora, eu sou maravilhoso. Mas Jesus não é e não quer esse tipo de gente com ele. Então Jesus se vira para esse homem e diz: as raposas têm seus covis. E ele não quer ninguém com ele que tenha esse tipo de comportamento. Jesus então faz um processo seletivo ali na hora. Pá! Joga as questões na cara de todo mundo. E o primeiro é o escriba. Jesus já responde na lata: eu não quero esse tipo de gente comigo. Jesus quer causar desconforto. Jesus quer nos tirar dessa zona morninha. Jesus quer que você se movimente, que você vá para outra margem, que você ande com ele, que você se disponha, que você o acompanhe, porque se não der para acompanhar o ritmo de Jesus, não dá para segui-lo. Então, várias vezes, Jesus põe esse processo seletivo. Ele quer gerar desconforto, fazer com que a gente saia da nossa toca. Mateus 16, do versículo 24 e 25.
Diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Jesus não quer aqueles que acham que podem salvar a sua vida. Não, eu aqui dentro eu estou salvo, estou seguro. Eu aqui, daqui não saio e daqui ninguém me tira. Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Se você quiser ficar no seu esconderijo, na sua toca, você vai perder a sua vida. Mas se você perder a sua vida por minha causa, você vai salvá-la. Se você se expor, sair da sua zona de conforto, se você se negar, abnegar e tomar a sua cruz e segui-lo, aí sim você será salvo. Aí sim você está apto a caminhar com Jesus. E caminhar com Ele sem cruz era o que muitos queriam fazer ali. Mas Ele seleciona. De vez em quando Jesus passa uma faca de corte e faz uma limpa. Eu não quero qualquer um. De vez em quando Ele olha ao redor e diz assim: tem muita gente comigo. Tem muita gente aqui. Pode vazar. Não quero gente assim comigo. Não andem. Jesus veio quebrar padrões, paradigmas. Ele veio estremecer com a sociedade que os fariseus e escribas tinham colocado sobre os homens. Eles tinham colocado fardos pesados sobre os homens. Mateus 23, do 1 ao 7. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Jesus quebra um paradigma. Olha, esses caras que vocês estão olhando aí, não sejam como eles são. Até façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque esses homens querem atar fardos pesados sobre vocês, mas eles nem com um dedo querem remover. Então Jesus, ele quebra padrões, ele coloca abaixo todas as estruturas. Pouquíssimos homens e mulheres nesse mundo se dispõem a isso, irmãos. Poucas são as pessoas que no mundo resolveram abalar a estrutura da sociedade. Eu digo isso para o bem. A maioria preferiu ficar na toca. É muito mais confortável ficar ali escondidinho, sem ter o que fazer, sem se expor, sem se arriscar. Mas aí assim o mundo não avança, a humanidade não avança, você não se santifica, a obra do Senhor não é feita. Você precisa entender que Jesus quebrou esses padrões. Ao contrário dos sábios da lei, ele veio para os enfermos. Os escribas vieram para colocar fardos pesados sobre a vida dos outros. Você leu comigo que eles movem o mundo para tornar um homem um prosélito. Um prosélito era uma pessoa convertida ao judaísmo, não da linhagem de Abraão, mas um gentio que se converteu ao judaísmo. Esse é um prosélito. E eles movem o mundo para converter um prosélito, mas colocam o homem 1000 vezes pior no inferno, fazendo com que ele não melhore, muito pelo contrário, piore a cada dia mais. Então, Jesus veio justamente para esses, para os enfermos,
no capítulo 9 de Mateus, no versículo 10 a 13, veja o que diz. Mateus 9, do 10 a 13. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus, então, quando responde a esse homem que as raposas têm covis, esses não servem para andar com Jesus. Somente aqueles que querem fazer diferença, esses é que servem para caminhar com Jesus. Somente os apóstolos que abandonaram tudo e decidiram seguir Jesus, esses é que transformaram o mundo. Os outros que resolveram ficar no seu conforto foram aqueles que lá na praça pediram Barrabás. Aqueles que resolveram negar Jesus, esses são os que resolveram ficar no seu covil. Ora, é muito mais fácil eu daqui acusá-lo, crucifica-o, porque eu estou no meu esconderijo, eu não me revelo, eu não me exponho. Para que eu vou querer um cara solto aí que pode revelar que eu não presto, que eu sou pecador? Não, põe ele no madeiro e deixa o homicida. Ele é menos perigoso para mim. Jesus não quer esse tipo de gente. E Jesus diz mais, continuando lá no capítulo 8, ele diz: e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Os ninhos das aves são para que os filhotes fiquem protegidos dos predadores. As aves, então, fazem isso bem no alto, para que elas fiquem livres das raposas e dos outros animais terrestres. Colocam, então, os ninhos onde lá os seus pássaros possam ter os seus filhotes protegidos e que também possam alimentá-los. Jesus, então, faz uma advertência, que para caminhar com ele, é necessário que você creia na provisão e na proteção divina. Jesus diz que nem no covil e nem no alto, mas ele, o Filho do Homem, assim ele mesmo se denominou. Por mais de 80 vezes essa menção aparece, e Jesus, chamando esse nome para si, lá dito em Daniel, como o Messias, ele se diz: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Porque Jesus, como Filho do Homem, ele quer mostrar que para segui-lo tem que crer na provisão divina, na proteção divina. No versículo 20, ele diz: as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Veja, Jesus diz para eles que em qualquer lugar que você queira se proteger, não adianta. Somente crendo na proteção e na provisão divina é que você pode caminhar com ele. Então, o escriba chega para ele, um homem cheio de posição na sociedade, e se oferece. Jesus diz: olha, não estou interessado, porque essa posição, esse seu comportamento, achar que está protegido, achar que tem a sua vida preservada, achar que você de alguma forma consegue se autossustentar e se salvar sozinho, comigo isso não dá para caminhar. Porque eu, que sou o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Por que então alguém pode caminhar comigo se não crê que eu sou poderoso para guardá-lo, para livrá-lo e para sustentá-lo? Jesus então diz: para caminhar com ele é necessário crer na provisão e proteção divina. Jesus está nos ensinando que não há nada entre os céus e a terra que seja melhor
do que depender dele. O covil de uma raposa é embaixo, é na terra. Elas às vezes até cavam para ficarem ali, às vezes é abaixo da terra mesmo. E ele faz um exemplo de no alto. Ou seja, meu irmão, nada abaixo do céu ou acima da terra é melhor do que depender dele. Jesus, então, com 2 exemplos, cobre todas as dimensões da terra. Nem um covil de uma raposa, nem um ninho de uma ave. Não há em nenhum outro lugar que você queira ficar, que você vai poder andar comigo. Se você quer andar comigo, seja como eu, não tenho onde reclinar a cabeça, porque eu dependo do Pai. É Ele quem me guarda e me sustenta. Quem quer andar comigo tem que ter o mesmo pensamento. Se quiser resolver a situação pelos seus próprios esforços ou pelos seus recursos, não dá para andar comigo. Pode desistir. Depois aparece um outro cara no versículo 21. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus então coloca para esse homem que, em primeiro lugar, é necessário colocar ele, Jesus. Antes de qualquer outra coisa terrena, antes de qualquer outra preocupação, você tem que colocar Jesus. Se quiser andar comigo, Jesus disse, deixa para os mortos sepultar os mortos. Jesus não está dizendo que você não possa ir sepultar um parente seu. O que Jesus está dizendo é, não adianta você se preocupar com as coisas do mundo. Não adianta você se preocupar com os seus afazeres, porque nós colocamos em primeiro lugar coisas terrenas. Nós muitas vezes nos preocupamos em fazer as coisas de lá de fora e colocamos as de Deus em segundo lugar. E não é esse o padrão de Deus. Ele mesmo disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus diz para esse homem, olha, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Se as coisas terrenas têm te impedido de seguir Jesus, o que diz o texto, não sou eu, o que diz o texto, se você se preocupa, em primeiro lugar, com as coisas terrenas, do que servir a Deus, você já é um defunto. Porque ele diz, deixai a quem? Aos mortos, ou sepultar os mortos. Fora dele não há vida. Andar com ele, há vida. Como ele mesmo disse, se alguém quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Se você quiser preservar em primeiro lugar as suas coisas terrenas, você é um defunto. Você já perdeu a sua vida. E você vai enterrar os outros defuntos. Mas se você resolver perder a sua vida por Jesus, aí você terá a vida. Só nele a vida. Fora dele, só a morte. Então Jesus passa essa régua e está nos ensinando, então, muitas coisas que se nós temos colocado coisas terrenas à frente dele, nós, de fato, já perdemos a nossa vida. Em outro evangelho, no evangelho de Lucas, no capítulo 9, há uma outra passagem, essa mesma, mas há um outro discípulo. Lucas 9, capítulo 61 e 62. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus então coloca para esse homem, olha, se você quer me seguir, não dá para ter outro Senhor. Ele coloca mais dificuldade ainda. Um outro chega e diz,
Senhor, me deixa ir lá em casa, me despedir dos que ficaram lá. Jesus coloca assim, olha, não olhe para trás. Não é que Jesus também não permita você ir e se despedir e falar com os seus parentes. O que Jesus vê no coração dos homens e das pessoas é que elas querem olhar para as coisas que estão lá atrás. As coisas que ficaram lá no meu covil, as coisas que ficaram na minha toca, no meu esconderijo, eu quero ainda ir lá, dar uma olhadinha. Deixa eu ir lá, deixa eu voltar lá. É aquela história que de vez em quando a gente vê em filme, né? Cai um avião ou bate um carro e o homem tem lá a sua maleta com seus documentos e dinheiro e todo mundo, vamos embora que vai explodir. Não, peraí, deixa eu ir lá, deixa eu voltar lá que minha maleta ficou lá. Volta, desgraçado, vai explodir aquilo lá e você morre. Morre você e vai com a maleta junto. Jesus está dizendo, é urgente, venha. Não tem como olhar para trás. Não tem como olhar para o arado, tendo pegado o arado, olhar para trás, porque você não vai abrir um caminho reto. Não dá para olhar para trás. E aí, na continuação desse processo seletivo, lá em Mateus capítulo 8, você vai ver que logo depois, nessa região que eu mostrei para você, que ela é cercada de montanhas e há muitos ventos, né? E de vez em quando as embarcações eram surpreendidas com uma tempestade violenta e as ondas batiam. Esses, na continuação do processo seletivo, eu creio que uma boa parte já ficou no primeiro corte. Quando Jesus dá essas palavras, no primeiro corte já fica um bocado de gente. E aí depois entram alguns ainda no barco e vão com ele para outra margem. E o que Jesus faz? Dorme. Eu vou dormir. Vamos ver o que vai acontecer. Vai vir uma tempestade. Vamos ver como eles vão se comportar. E com Jesus no barco vem a tempestade e o povo se apavora. E corre lá e bate nele. Mestre, o senhor não está vendo que a gente vai perecer? E Jesus então faz outro corte. Como o pastor Maurício disse de manhã. De vez em quando Jesus dava umas broncas. Chamava, vocês são de pequena fé. Jesus então mostra para eles numa outra prova. E ele então se levanta, repreende a tempestade e os ventos e se faz uma grande bonança. E eles então se maravilhavam e diziam, quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então Jesus, nesse processo seletivo, ele se revela. E há muita gente ainda hoje à volta de Jesus. Tem muita gente ainda ao redor dele, nas igrejas lotadas, cheias de gente. E Jesus está olhando e falando assim, tem muita gente ao meu redor, mas a qualidade não está boa. Jesus continua aprontando o seu processo seletivo. Frequentemente ele diz para nós, para mim e para você, passemos a outra margem. E nesse ato, nesse passemos a outra margem, uma boa parte diz, para mim não dá. Não dá para acompanhar não, esse ritmo é muito pesado para mim. Eu não consigo. Eu vou ficar aqui porque aqui é mais confortável, mais tranquilo. Mas Jesus está sempre, não só naquele momento, ainda hoje ele está dizendo. E aí eu te pergunto, você aguentaria o ritmo de Jesus? Porque a gente canta, né? Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. Você aguentaria o ritmo? As caminhadas de Jesus? Você aguentaria? Imagina, se coloca no lugar dos apóstolos, na multiplicação de pães e peixes, que ele pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e coloca nas mãos dos apóstolos e diz assim, vai lá e distribui para essa gente aí. Como você ficaria? O que você diria? Não dá. Não, isso aqui é pouco, mas não dá. Como não dá? Você não crê em mim? Você não participou do processo seletivo? Você não foi aprovado? Você não sabe como é o meu agir? Como assim não dá? Com Jesus não tem esse não dá. Se Jesus disse vamos fazer, vamos fazer. E ponto final. Não olhe para trás.
prossiga, siga com ele e obedeça. E eles aí então começaram a distribuir e viram que ia dar. E aí acharam legal, começaram a distribuir, e dá. E pô, e não é que não acaba mesmo? E ainda sobraram 12 cestos. Então com Jesus é assim. A pergunta que fica para mim e para você: nós passaríamos nesse processo seletivo? A gente passaria nessa prova? Se você já participou de uma procura de emprego e você foi em todo o processo, né? Você sabe como é receber aquela carta e olhar assim e falar: olha, seu currículo está na nossa base de dados, mas infelizmente para o que a empresa pretende, você não tem as qualificações necessárias, mas o seu currículo está aqui. No momento oportuno nós entraremos em contato. Aí você percebe: não fui selecionado. É isso que fica na minha mente. Que carta eu receberia de Jesus? Você está fora ou você está dentro? É quando eu penso nisso, isso me incomoda. O que eu leria ali naquele papel? Porque dizer que vai seguir Jesus é muito fácil. Mas se coloque lá naquele lugar, naquela época, acompanhando esse homem, incansável, persistente, determinado, e você segui-lo, enfrentando todas essas dificuldades. E enquanto eu preguei aqui, eu vi gente dormindo. Jogamos pérolas aos porcos. Pessoas que sequer ouviram uma palavra do que eu disse. E essas pessoas um dia vão receber uma carta e vai dizer assim na carta: você está fora. Comigo não dá para andar. Você não passou no processo seletivo. Mas graças a Deus tem outros processos. Enquanto você estiver respirando, dá para você passar por outra prova. Dá para você se inscrever de novo e ir de novo com ele. E aí quando ele falar assim: passemos a outra margem, você tem uma outra oportunidade. Enquanto tiver vida, você tem oportunidade. Porque saiba uma coisa, ele vai voltar. E se quando ele voltar, a sua carta estiver: você não serve, meu irmão, você vai para o fogo eterno, onde há choro e ranger de dentes. Que Deus te abençoe.